Graça e paz. Agora sim, né? Vamos ficar de pé e vamos ler um texto da palavra de Deus. Um texto que está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. A carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 8. Nós leremos os versículos 28 a 30. Romanos, capítulo 8, versículos 28 a 30. Diz assim o texto sagrado: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. O Senhor aplique a sua palavra em nosso coração. Falemos com Deus. Pai de amor, muito obrigado por esta noite. Obrigado pela reunião do teu povo. Nós reunidos aqui estamos para quebrantar-nos perante tua face. E sim, Senhor, aprendermos de alguma forma a tua palavra. Ajuda esta escola de missionários, esta casa de formação de vocacionados. Faze-a prosperar, contanto que o teu nome e o teu nome somente, Senhor, seja exaltado. Nós todos somos servos teus, tudo existe em função da tua glória. E nós cremos que tu estás guiando todas as coisas soberanamente, a fim de que somente o Senhor receba a glória de todas as coisas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Assentai-vos, meus irmãos. Ontem, dia 19 de agosto de 2020, o congregacionalismo brasileiro completou 165 anos. Esta data remonta a 19 de agosto de 1855, quando a dona Sarah Calley fez uma sala de escola dominical para algumas crianças. Nesse momento e desta forma, inaugurando talvez aquela que tenha sido a primeira escola dominical das Américas, ou pelo menos da América Latina. O casal Calley chegou em 1855 no Brasil, em maio, e ficou no Brasil, salvo algumas viagens que fez à Europa, por 21 anos, pouco mais de 21 anos, porque o casal retornou definitivamente à Escócia somente em julho de 1876. Nesse período, o casal organizou duas igrejas, a Igreja Evangélica Fluminense, em 1858, e depois, em 1873, aconteceu a organização da Igreja Pernambucana, aqui em Recife. Depois que Robert Calley morreu, Dona Sarah levou adiante o fervor, o carinho, o amor pelas terras brasileiras e, juntamente com James Funston, criou a Missão Help for Brazil. A Missão Help for Brazil existiu por alguns anos. Nesse período de existência, recrutou alguns obreiros, ela existia para isso, para recrutar na Europa, obreiros e recursos para missões em terras brasileiras. Na segunda leva de obreiro, veio Charles Kingston, obreiro que teve a iniciativa
de vir a Caruaru pregar o evangelho aqui. E nós estamos falando dos idos de 1898. E por essa razão, esta igreja também está celebrando a Deus por 122 anos desses trabalhos iniciais, que remontam à presença do reverendo Kingston, recrutado pela Help for Brazil. A dona Sara, portanto, via relatórios que eram enviados à missão, acompanhou os primórdios da evangelização em Caruaru, de modo que sentimos-nos nós herdeiros desses labores missionário-evangelísticos e por isso também nós damos graças a Deus. Agora, todos quantos nos sentimos herdeiros dos labores evangelístico-missionários do Dr. Calley, nós somos capazes de fazer muitas e corretas asseverações a respeito da sua teologia e das suas práticas pastorais. Nós sabemos, por exemplo, sobre sua posição memorialista a respeito da ceia do Senhor. Esta foi uma posição do Dr. Calley, talvez por seu aspecto, por sua tendência mais racional. Nós sabemos, por exemplo, que ele adotava uma posição, digamos, quanto ao batismo, uma posição credo, batista aspersionista. Ele também se afastou, ele poderia ainda, receber irmãos que tinham sido batizados quando crianças numa igreja presbiteriana, mas era simplesmente intolerante com relação ao batismo, ao pedobatismo católico romano, contra o qual, esse sim, ele dizia não ter nenhum valor por se tratar de um sistema diabólico e etc., palavras do próprio Calley. Nós sabemos também a respeito do seu congregacionalismo prático. Embora sendo de origem presbiteriana, no Brasil o Dr. Calley praticou o governo de igreja congregacionalista. Foi um congregacionalista, digamos, prático. Então perceba que nós podemos afirmar algumas verdades, fazer algumas afirmações a respeito do pensamento do Dr. Calley, mas quando o tema é soteriologia, aí então em alguns círculos paira o silêncio, né? Ou quem sabe se propõe assim uma dúvida, ou as conclusões são diametralmente opostas. Os comentários dos nossos mais eminentes teólogos aos 28 artigos são exatamente o reflexo mais exato dessa tentativa de se lançar uma incerteza a respeito da soteriologia de Calley. E então, o que quero com vocês nesta noite, não sem razão, é perguntar o seguinte: qual era a soteriologia de Calley? E a pergunta, indo direto ao ponto, seria exatamente esta: Calley era calvinista? Calley era calvinista? Esta é a pergunta. A minha resposta é assim, retumbante, sonoro. Sim, Calley era calvinista e nós não deveríamos ter nenhuma dúvida a respeito disso. E eu vou lhes dar 2 motivos para que você perceba a minha resposta, a firmeza da minha resposta. Primeiro, eu preciso lembrar para os meus irmãos a primeira declaração de fé de Calley. Eu penso que parece certo afirmar que Calley era calvinista quando, no início do seu ministério. E eu entendo ser bastante relembrar aquele conjunto de declarações que ele enviou à Sociedade Bíblica de Londres em 1839, por ocasião dos preparativos à sua ordenação. O texto escapou ao incêndio de 9 de agosto de 1846, o São Bartolomeu da Madeira, período de incêndio, suas coisas foram incendiadas, e ele foi expulso daí. Na verdade, ele conseguiu escapar porque
o plano era matá-lo, e a dona Margarida, naquele momento. Mas ele conseguiu escapar, e conseguiu escapar também esse conjunto de declarações de Calley que foram escritas por ocasião de sua ordenação. Esse conjunto de declarações escapou com algumas partes danificadas e foi achado pela professora doutora Joyce Clayton nos arquivos da Igreja Evangélica Fluminense, tendo sido traduzido pela professora Joyce e inserido como apêndice 1 na sua obra Um Grão de Mostarda, documentando os inícios da Igreja Evangélica Pernambucana. Nessas declarações, Calley confessou crer que o Deus de Israel é o Deus eterno e imutável Deus que trouxe a matéria da existência, da inexistência à existência, e que ele governa todo o universo. Isto é um resumo das declarações 1, 2 e 3. Na declaração 4, Calley confessou que as escrituras do Antigo e do Novo Testamento são a revelação de Deus para o homem, sendo, aspas, para ele, o único guia infalível autorizado por Jeová sobre o que devemos tanto acreditar como fazer. Declarou também na declaração 5, está convencido que essas mesmas escrituras ensinam tanto a unidade do ser de Deus quanto a existência da trindade de pessoas. Vai me acompanhando. Nas declarações 6 e 7, Calley professou que o Deus triuno criou o homem para ser uma unidade de corpo e alma e livre de qualquer tendência para o mal moral, mas que a queda o tornou merecedor da ira do Todo-Poderoso e da justa e eterna condenação da parte de Deus. Na declaração 8, ele afirmou que os descendentes de Adão são por natureza inclinados ao mal moral e mortos em delitos e pecados. Ele disse, de fato, de fato, tem que haver uma solução poderosa, porque a declaração 9 acrescenta que a gravidade das consequências da queda foram imensuráveis. Então ele disse, tem que haver uma solução poderosa, que deve haver uma nova criação, um novo nascimento, uma ressurreição deste estado de morte. Nesse ponto, eu estou lendo basicamente o que escapou, porque essa declaração consta com algumas partes chamuscadas por conta do incêndio, né? E ele continuou dizendo, tal mudança sendo tão completamente além das possibilidades de qualquer poder criador, como a ressurreição de um cadáver. Veja o que Calley acreditava a respeito da necessidade do novo nascimento. O novo nascimento vem para encontrar um cadáver. Na declaração 10, ele professou sua crença de que as pessoas da Trindade se deleitam e são honradas com a libertação e transporte das almas da poluição para a santidade. As declarações 11 a 14 são dedicadas à obra da salvação. E aí eu quero que você acompanhe aqui comigo, por favor. Pela declaração 11, apesar da escassa redação sobrevivente também, nós somos levados a concluir que o pecado do homem ensejou a necessidade de plena satisfação das reivindicações da justiça de Deus. E então, para tanto, de acordo com a declaração 12, o Verbo eterno fez-se homem, tornando-se Deus e homem, e segundo a declaração 13, sofreu a morte, foi feita uma maldição e suportou a ira que não era devida a ele. E nesse ponto, Calley diz o seguinte, eu creio que Jesus voluntariamente expôs sua alma às chamas ferozes do inferno para que, tendo removido, tendo satisfeito, e aí nós temos uma parte chamuscada, e depois ele continua, por nossa culpa, aquilo que estava entre nós e Deus, que obstruiu as bondades que a bondade queria nos dar. Então, você percebe aqui que Calley estava convicto que Cristo, na cruz do Calvário, experimentou o inferno no lugar do seu povo e ali, na cruz, o redimiu cabalmente, tendo completado a sua obra. A declaração 14 merece comentários adicionais por pelo menos 3 razões.
Primeiro, nós temos aqui uma informação do exato significado da doutrina da expiação limitada. É na declaração 14 que Caleb vai falar a respeito. Segundo, na declaração 14, aparece também uma informação sobre como um calvinista relaciona a expiação limitada com a evangelização. E isso é importante nós percebermos como um calvinista se sente absolutamente apto, pronto, obrigado a espalhar as boas novas do Evangelho. E, em terceiro lugar, essa declaração 14 nos fala sobre o conteúdo daquilo que nós hoje costumamos ouvir chamar de evangelização reformada. O que é isso mesmo, né? Então, vamos por partes aqui. Eu estou sempre com a declaração 14. Por favor, me atentem para ela. Em primeiro lugar, a doutrina da expiação limitada consiste na afirmação do valor infinito do sacrifício de Jesus Cristo. No dizer da declaração caleiana, Cristo, e eu vou abrir aspas para ele, fez uma expiação suficiente para satisfazer a justiça pelos pecados de todos os homens, em todas as épocas e em todas as partes do mundo. E ele está, nesse ponto, afirmando a suficiência do valor da morte de Jesus Cristo. Expiação limitada, portanto, não significa expiação insuficiente. De fato, o valor do sacrifício de Cristo é sem limites. Sem limites. Caso fosse esta a vontade de Deus, todos os homens, sem exceção alguma, seriam o quê? Seriam salvos, em face do valor imensurável da vida de Cristo sacrificada na cruz. Entretanto, Caleb continuou dizendo: eu creio que Jesus, em sua morte, tinha em mente todos aqueles para os quais ele tornou-se substituto, todos aqueles que serão finalmente salvos. Ele completou esta declaração dizendo: esta me parece ser a doutrina da Bíblia. Assim, explica-nos Caleb a expiação limitada. Percebam comigo, a morte de Cristo é suficiente para todos, mas eficaz somente para os eleitos. Em segundo lugar, a doutrina da expiação limitada, segundo Caleb, não impede o cristão calvinista de ser dinâmico e criativo na obra da evangelização. Este ponto aqui é nos ensinado por Caleb e ilustrado por sua vida inteiramente comprometida com missões desde o momento de sua conversão. Desde a conversão até a morte, a vida de Caleb foi dedicada à vida missionária, a missões. Eis algumas de suas palavras na declaração 14, essa que estou comentando. Ele disse: eu não creio que ele estava se referindo à doutrina da expiação limitada, que ele tinha acabado de dizer que cria, ele tinha acabado de expor. Então ele está dizendo: eu não creio que a expiação limitada, de qualquer forma, nos impeça de oferecer de maneira plena e gratuita a salvação. Ele continuou dizendo: me parece que isso me deixa com tanta liberdade neste pormenor, que o adepto mais fervoroso da expiação universal. Veja como Caleb estava muito afinado com o debate. E então, você percebe aqui que ele era um calvinista, mas não era um hiper-calvinista. Deus, de fato, faz toda a sua vontade, mas o faz através de meios soberanamente vocacionados, capacitados, predeterminados também. Ademais disso, o doutor entendia corretamente como o convite ou chamado ou ordem do Evangelho deve ser uma proclamação universal, não podendo ser limitada pelo conceito de expiação limitada. Por fim, Caleb também nos ensina como um cristão reformado que aceita a expiação limitada evangeliza. Como é que um cristão calvinista evangeliza? Então percebam, por um lado, ele não se sentia confortável em dizer, e eu vou abrir aspas para ele,
em dizer a um homem que está vivendo em pecado aberto e terrível? É Calley falando: fulano, Cristo, o Senhor da glória, morreu por seu pecado. Ele disse: eu não me sinto confortável em chegar para alguém que está vivendo em pecado aberto, blasfemando, e dizer para ele assim: fulano, Cristo, o Senhor da glória, morreu por seu pecado. Por outro lado, ele se sentia plenamente livre para se aproximar, e eu vou abrir aspas para ele, para se aproximar do sujeito mais abjeto de Londres, dizendo-lhe que ele está caminhando para o inferno e que, se continuar como inimigo do Deus vivo, um rebelde atrevido contra o Altíssimo, deverá perecer eternamente e, ao mesmo momento, expondo-lhe a natureza incomensurável do amor do Pai na dádiva do seu Filho, assumindo nossa natureza para que morresse o justo pelos injustos, e do Espírito Santo aplicando essa redenção graciosa às almas dos homens. Ele continuou, e convidando, ele está falando desse homem mais abjeto, desse pecador mais abjeto de Londres, e ele continua, e convidando a abandonar as armas da sua rebelião e confiar na suficiência perfeita do sangue de Cristo para fazer expiação de todo o pecado, e na suficiência de seu poder, de sustentar e proteger, e assegurando-lhe que em Jesus, olhando para ele como seu Salvador, nunca perecerá, ninguém pode arrebatá-lo da mão do seu Pai. Nós o encorajaríamos a regozijar-se, a expressar sua alegria e a descansar com confiança humilde na capacidade do Salvador. Veja, Calley não evangelizava dizendo: fulano, Cristo morreu pelo seu pecado, mas oferecia Cristo livremente e convidava os pecadores a confiarem na suficiência da obra do Redentor Todo-Poderoso, se quisessem escapar da condenação eterna. Por quê? Ora, porque a fé por meio da qual somos justificados, a fé salvadora, não é a fé que somos salvos. Implícita na declaração: Cristo morreu por meu pecado. A fé que nos salva é a fé em Cristo para que possamos ser salvos, a fé que abraça o próprio Salvador. O pecador deve confiar em Cristo não porque crê que é salvo, ou que é objeto especial do amor de Deus, ou um eleito. O pecador deve confiar em Cristo como pecador que é, que precisa de redentor para escapar da ira vindoura. E, finalmente, a declaração 15 da primeira confissão de fé calleyana, eu estou falando em 1839, professa a fé na segunda vinda de Jesus. Então, à luz dessa primeira declaração de fé do Dr. Calley, o que nós podemos concluir provisoriamente? Nós podemos concluir que ele era calvinista, pelo menos no início do seu ministério, lá na Ilha da Madeira. E eu quero saber se vocês estão comigo, sim ou não. Qual é a pergunta agora? Bom, a pergunta natural agora seria: e ele continuou calvinista ou será que ele mudou? Ele andou mudando algumas coisas, não é? Eu já mencionei aqui o congregacionalismo de Calley, mencionei também o credo batismo, o credo batismo. Será que a sua soteriologia sofreu algum tipo de mudança? Vocês estão me acompanhando? Vamos lá? Para falar sobre isso, eu preciso ir para os 28 artigos da breve exposição das doutrinas fundamentais do cristianismo, que são os artigos de fé calleianos brasileiros. Calley deixou esses artigos para a Igreja Evangélica Fluminense, que depois foram também subscritos pelas igrejas que ele organizou e pelas filhas destas igrejas. Calley chamou a atenção da Igreja Fluminense para a necessidade de se organizar uns artigos de fé
ele chamou de um resumo das doutrinas ensinadas pela Igreja Evangélica Fluminense e aceitas por todos os seus membros, e isso no dia 2 de outubro de 1874. Eu dei um salto incrível, porque Calley, nesse momento, já está se preparando para retornar à Escócia em definitivo. Vocês estão me acompanhando nisso, sim ou não? Então, em 1874, na parte final desse ano, ele advertiu a Igreja Fluminense sobre a necessidade de uns artigos de fé. Na sessão de 1º de janeiro de 1875, Calley voltou a falar sobre a necessidade de uma declaração de fé. Ele considerou que as pessoas que se apresentavam ao batismo não davam respostas satisfatórias quando arguídas sobre os pontos mais básicos da fé, e então foi ali, em 1º de janeiro de 1875, que ele apresentou as doutrinas fundamentais do cristianismo em um texto com 27 artigos. 27 artigos. Na Assembleia de 5 de novembro do mesmo ano, eu estou em 5 de novembro de 1875, pouco menos de um ano de Calley retornar para a Escócia em definitivo. Então, nessa Assembleia foi eleita eu estou em 5 de novembro de 1875, foi eleita uma comissão do exame dos artigos de fé, e finalmente no dia 2 de julho de 1876, uma semana antes de Calley retornar para a Escócia, o doutor conduziu o último culto e a última ceia do Senhor na Igreja Fluminense. João Gomes da Rocha, seu filho adotivo, diz assim: deve ter sido uma reunião muito solene. E nessa reunião, eu estou falando de 2 de julho de 1876, os artigos de fé já aprovados desta igreja foram aludidos e passaram a se chamar Breve Exposição das Doutrinas Fundamentais do Cristianismo, documento que traz exatamente aquela data. A data é 2 de julho de 1876. Bom, eu estou lembrando esses fatos somente com o interesse de avivar os meus irmãos que os 28 artigos representam a doutrina de Calley no final do seu ministério no Brasil, e por isso são capazes, eu imagino, esses artigos, de responder se Calley teria permanecido ou não com aquelas convicções calvinistas iniciais. E para isso é pertinente a leitura do artigo 19 da breve exposição, artigo que diz assim, apenas ouça: a Igreja de Cristo no céu e na terra é uma só, e compõe-se de todos os sinceros crentes no Redentor, os quais foram escolhidos por Deus antes de haver mundo, para serem chamados e convertidos nesta vida e glorificados durante a eternidade. Você atentou à leitura do artigo 19 da nossa confissão? Eu vou ler de novo. A Igreja de Cristo no céu e na terra é uma só, e compõe-se de todos os sinceros crentes no Redentor, os quais foram escolhidos por Deus antes de haver mundo, para serem chamados e convertidos nesta vida e glorificados durante a eternidade. A nosso sentir, meus irmãos, a redação é conclusiva. Ela atesta, sem sombra de dúvida, que embora Calley tenha repensado doutrinas e práticas pastorais secundárias, jamais se afastou da tradição puritano reformada em que ele foi gestado. Inclusive, quando ele saiu do Brasil, ele voltou a vincular-se com a Igreja da Escócia. Então, nesse quadrante, os fatos que eu quero destacar para os meus irmãos servem para fundamentar o meu ponto a afirmar que Calley foi calvinista do começo ao fim. Em primeiro lugar, o artigo 19 saiu da lavra do próprio Calley. Como eu avisei a vocês antes, Calley apresentou à Igreja Fluminense, em 1º de janeiro de 1875,
um texto com 27 artigos, dentre os quais o artigo 19, que devia ser o então 18. Por que nós sabemos disso? Porque nós sabemos que o artigo acrescentado pela comissão de exame foi o artigo 4. A mesma comissão que, apesar das opiniões no sentido de se introduzir novos pontos no projeto original, decidiu adotar os artigos nos moldes propostos pelo Dr. Calley. Então, percebam, o artigo 19 saiu da lavra do próprio Calley. Não pode ter dúvida a respeito disso. Estão me acompanhando, sim ou não? Eu estou querendo, com isso, vencer algum argumento no sentido de que este artigo em questão poderia não ter sido escrito por ele. Isso, a partir das memórias do doutor João Gomes da Rocha, não pode ser sustentado. Em segundo lugar, a redação do artigo 19 soa inquestionavelmente calvinista. É inverossímil que um teólogo que pudesse se dizer, digamos, arminiano, escrevesse, por qualquer razão, um artigo de fé com esse teor. O modo como o artigo foi redigido parece, inclusive, apontar aquela obra salvífica infalível de Deus de uma eternidade a outra, lembrando, inclusive, fortemente o texto de Romanos, capítulo 8, versículos 28 a 30, corrente inquebrantável de ouro. Em terceiro lugar, é de se presumir que os membros da comissão do exame estivessem afinados com o pensamento do Dr. Calley. Quero lembrar para os meus irmãos que o primeiro pastor brasileiro, João Manuel Gonçalves dos Santos, foi formado no seminário de Charles Spurgeon. Foi para lá que o Dr. Calley, que fez-se amigo de Spurgeon durante um bom período, enviou aquele a quem ele entregaria a primeira igreja evangélica brasileira, como sucessor do seu ministério. Então eu estou querendo reforçar o ponto de que os membros da comissão estavam, de alguma maneira, afinados com o pensamento de Calley. E sendo esse o caso, como sabemos que as referências bíblicas foram acrescentadas pela comissão? A comissão acrescentou o artigo 4 e as referências bíblicas. E aí, o que a comissão fez? Quais foram os textos acrescentados ao artigo 19? Então, nós temos o seguinte: quando o artigo diz, foram escolhidos por Deus antes de haver mundo, a comissão acrescenta nesse ponto Efésios capítulo 1, versículo 11. E os meus irmãos sabem que ali é dito que Deus fez as coisas de acordo com o propósito o conselho da sua vontade. E o artigo continua dizendo que esses crentes, esses eleitos, foram chamados e convertidos nesta vida e glorificados durante a eternidade. E aqui a comissão acrescenta Romanos capítulo 8, versículos 29 e 30. E essa ratificação, esse acréscimo de texto soa totalmente compatível com a eleição incondicional presente nas grandes confissões reformadas. Em quarto lugar, e agora eu vou considerar negativamente, antes de concluir, que nada há na breve exposição que não seja confessado, ensinado, pregado pelo calvinista mais convicto, para além do artigo 14, que trata da obra do Espírito Santo no pecador. Nós temos afirmações que para alguns, olha que estranho isso, alguns acreditam que essas informações que vou citar para vocês pressupõem um Calley arminiano. Mas qual calvinista não afirmaria o seguinte: os pecadores que não crerem no Salvador e não aceitarem a salvação que lhes está oferecida de graça, hão de levar a punição de suas ofensas. Qual dos pastores calvinistas aqui que já não pregou a exaustão, que já não disse em todos os tons, de todas as maneiras, em todas as horas, um artigo como esse? Pergunto mais, isso é o teor do artigo 15, qual calvinista não asseveraria que
com todas as forças que, aspas para o artigo 16, para os que morrem sem aproveitar-se desta salvação, não existe no porvir, além da morte, um raio de esperança. Pergunto, qual dos pastores calvinistas que estão aqui já não pregaram desta maneira? A exaustão de todas as formas, em todas as horas. Então, para minha conclusão, não é apenas que convém questionar a soteriologia de Calley. Com base na primeira declaração de fé, pode-se mesmo concluir que ele foi calvinista no início. E com fundamento na última de suas confissões de fé, pode-se concluir que ele se manteve calvinista até o final. E aí, ao fim e ao cabo, a mim me parece, salvo melhor juízo, que o debate é menos sobre se pode concluir pelo calvinismo de Calley, e mais sobre se estamos dispostos a aceitar e a transmitir o conjunto do seu legado. Me parece que o grande ponto é nesse sentido. Era isso que eu gostaria de dizer para vocês. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé e vamos falar com o nosso bom Deus. Pai de amor, obrigado por estas verdades que nos foram transmitidas. Elas são a expressão das tuas perfeições, dos teus atributos perfeitíssimos, e nos foram reveladas para que nos deleitássemos em Ti, para que nos regozijássemos na Tua glória, para que achássemos segurança, firme segurança, somente no Senhor. Muito obrigado por estas mensagens, obrigado por estas confissões, obrigado pelo legado do Dr. Calley, homem que Tu usaste. Nós ainda temos recebido de Tua parte, por meio da corrente desencadeada pelos trabalhos que Tu lhe deste a fazer. Obrigado por isso. Eu Te agradeço por esta igreja, eu Te agradeço porque Tu tens mantido esta igreja por mais de 100 anos. Eu Te agradeço, Senhor, porque esta igreja Te pertence, e eu Te peço que Tu a faças próspera, comprometida com a Escritura Sagrada, que nunca falte neste púlpito uma exposição clara do Teu Evangelho. Te peço, Senhor, que esta igreja continue a ser, que Tu a faças de novo celeiro de missões e de missionários, de pastores, de vocacionados, de líderes da igreja local. E Te peço, Senhor, que digne-se o Senhor em usar estas iniciativas humildes, Senhor, estes nossos esforços imperfeitos, a fim de que todas as coisas cooperem para o louvor da Tua glória, divisem a glória do Teu excelso nome. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.